Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo, vamos chegando no nosso barquinho. Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Elzi Artes, boa noite, Vivi, um abraço, querida. Vamos chegar, pessoal, boa noite, Vanessa. E aí, pessoal, como é que vocês passaram a semana? Tudo bem por aí? Fernanda, boa noite Maria, boa noite Mônica, boa noite Andréia, um abraço irmã, boa noite Ana Lúcia, boa noite Carmen, boa noite Silvino, boa noite Flávia, boa noite Roberta, Soraya, tá bom o som aí para vocês? Boa noite Irka, boa noite Aline, boa noite querida, boa noite Tânia, vibrações de amor pelo José Augusto. Faremos. Boa noite, Renata, Deise, Emília. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata, Roseli. Como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que todo mundo esteja bem. Tá legal o som? Obrigado pelo feedback. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Alexandre, Renata. Eita, coisa boa, gente. Estamos aqui, né? No nosso quarto episódio, né? Para quem está chegando hoje, né, e fala assim, mas já é o quarto episódio, perdi os outros. Esse livro ele não é uma continuidade, né? Então, cada lição, é claro que se a gente ouvir todas elas é melhor, né? Mas cada lição tem um ensinamento independente, né? Então, fique tranquilo quanto a isso, viu? Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Tem alguém chegando aqui hoje pela primeira vez? Eu espero que, se estiver, que seja muito bem-vindo, viu? Obrigado a todo mundo que está aqui. Boa noite, Rita, Ju, boa noite, querida. Boa noite, Sônia, Dani, um abraço para você, querida. Adri, Márcia, coisa boa. Cantar a Terra Seca, Alba? Canto sim, minha irmã, canto para você, viu? E para todo mundo que está aqui. Cláudia, Leninha, Suzana, que bom, gente. Nossa família aqui já está chegando. Cláudia, voltando depois de um tempo. Ê, Cláudia, que bom que você está aqui. Isabela Oliveira, seja bem-vinda, minha irmã, viu? Seja muito bem-vinda. Receba o nosso abraço. Luzanira, Milena, vamos cantar a Terra Seca. Pode deixar. Patrícia, Danda, ô Tiago, quanto tempo, irmão? Beijo no seu coração, espero que esteja bem. Simone, Fátima, Márcio, um abraço, querido. Vamos lá. Acho que já deu uns minutinhos aí para todo mundo entrar, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Maria do Carmo, eu nunca falo seu nome, Maria do Carmo. Um beijo para a senhora. Receba o meu amor e o meu carinho. Eita, gente, estamos juntos, né? Obrigado, viu? Edu, tem como assistir a live no YouTube ou somente no Instagram? Ao vivo é só no Instagram, tá? No YouTube eu coloco depois, tá? Mas o importante é a gente estar conectado. Pelo YouTube tem a vantagem de depois poder assistir assim, às vezes quando tá fazendo uma comida, cuidando de uma casa ou no intervalo do trabalho, né? Então tem essa vantagem, mas aqui ao vivo é pelo Instagram, às 21 horas, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Manda um beijo para você, Cá Queiroz. Um beijo, minha irmã. Eita, coisa boa. Gabi, que coisa boa que você tá aí. Um beijo pro Hugo, para todo mundo. Vamos lá, meus irmãos. Já prepararam a aguinha de vocês? Então espero que esteja aí todo mundo já preparado. Hoje eu quero dar 2 recadinhos antes da gente começar a live, que depois eu esqueço. Eu fico muito emocionado e depois eu esqueço. O primeiro é para os espíritas, né? A gente sabe que tem irmãos de outras religiões também, mas para os amigos espíritas, na semana que vem se inicia o COEM, né? O COEM é um centro de orientação de estudos mediúnicos. Então é um estudo que a gente tem lá na nossa casa no Primavera, não é comigo, tá? É com o Davi, que é uma pessoa maravilhosa, muito responsável, muito competente.
Então o Cohen é para todo mundo que às vezes sente uma manifestação mediúnica. Ah, Eduardo, eu escuto alguma coisa, eu vejo alguma coisa, mas eu não quero que ninguém fique falando que é isso, que é aquilo. Eu quero saber o que é com alguém que seja responsável, com alguém que não fique com nenhum tipo de misticismo, nada. Recomendo muito esse grupo, tá bom? Depois, qualquer coisa pode me mandar uma mensagem no privado que eu encaminho o contato do Davi, tá? E segundo, nós vamos ter neste sábado, para os amigos de Franca e região, um bazar, com roupas novas, lindas, de 5 a 10 reais, lá na nossa casa do Primavera. Vai ser no período da manhã, acho que das 8 até mais ou menos umas 14 horas. Depois eu vou colocar nos stories também. A venda dessas roupas vai ser direcionada para a reforma da nossa casa, que a gente recebeu tantas crianças, graças a Deus, que não estava cabendo mais nas salas. Então a gente precisou aumentar as salas e também já estava bem velhinho, precisando, não tem nada de luxo, mas pelo menos merece um lugar, para ser estudado ali com segurança, com conforto. Então é isso, tá bom? É verdade, Maína, a prece da semana passada não salvou, mas a gente faz aqui hoje uma prece bonita, Irmãos, bora lá? Acho que todo mundo já deu tempo de chegar, tá? Então eu vou pedir licença, vou desativar aqui os comentários, com muito carinho. Eu só desativo, gente, não é porque eu quero que vocês silenciem, não. É porque eu não consigo concentrar os comentários na tela, eu fico muito ligado. Então por isso que eu desativo, mas no final a gente volta com vocês, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá? Eu vou desligar a musiquinha aqui, porque agora a gente vai se conectar com a musiquinha, com a música, que a nossa irmã até pediu. Então, vamos lá. Então, você que está aí do outro lado da tela, te convido nesse instante a encontrar uma posição confortável, acalmar seu coração, seu pensamento. Eu não sei como foi seu dia, talvez você chegou aqui hoje muito nervoso, muito nervosa. Talvez hoje a tristeza te visita, um medo, uma angústia. Ou talvez hoje você está aqui para agradecer pela bênção que tem seguido, pela bênção que tem sido a escolha de mudar a forma de pensar, de falar, a educação do teu espírito, enfim. Independente da forma como você aqui hoje chegou, meu irmão, minha irmã, saiba que nesse instante você é visto. É visto por Jesus, que aproveita essa predisposição tua de se sintonizar a Ele, desmaterializando nesse instante sua vida, seu pensamento, das coisas do mundo, e espiritualizando o teu ser, se fazendo terra fértil para a semente, que hoje nós estamos, além de plantando, nós vamos aprender com a semente hoje, porque hoje nós vamos estudar a lição da semente. Então, Mestre Jesus, receba nesse instante as vibrações de gratidão e que as tuas vibrações de amor possam chegar a cada lar que aqui se encontra. E nesta canção, de olhos fechados, todo mundo aqui possa receber um passe de luz, um passe de cura, de fortalecimento, dissipando todo e qualquer mal-estar, através do teu amor e da tua presença. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso.
Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Que assim seja. É isso aí, meus irmãos. É isso aí, né? Já preparando aqui o nosso ser, elevando as vibrações, desmaterializando desse mundo, né? A gente às vezes se deixa envolver tanto que quando a gente olha para nossa mente, percebe que todos os problemas que temos hoje são situações que não serão levadas quando a gente daqui partir, né? Então este é um momento em que a gente espiritualiza o nosso pensamento, que a gente recobra a nossa lucidez, lava o rosto e fala assim: meu Deus, deixa eu recalcular a rota, redefinir as prioridades da vida, né? E através da sintonia contigo, me faz recuperar aqui o meu norte, né? Então, meus irmãos, recebam todos nesse instante o meu beijo, o meu carinho, o meu abraço, a minha gratidão por você estar aqui, viu? Acompanhando com a gente. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, esteja com a gente até o final. Pode ter a certeza de que hoje, pelo menos uma palavrinha do que a gente disser aqui, será sim a tua resposta que você às vezes tem buscado, né? A gente pede sempre que eu, como ser imperfeito, não atrapalhe a intuição espiritual, mas a gente acredita muito que nesse momento os espíritos amigos, né, ou como você goste de chamar dentro da sua religião, se utilizam das minhas palavras, do meu pensamento, para poder te transmitir a palavra, viu? Então, obrigado pela sua companhia, pela sua presença, e vamos ao estudo de hoje, né, meus irmãos? O estudo de hoje é lindíssimo, lindíssimo. O que a gente tem para aprender com uma pequenina semente, não é? Pois é. Vocês vão ver que a gente hoje tem a aprender muito com a semente, né? Hoje, a lição do livro Jesus no Lar, né? É um livro lindo, psicografia do Chico, pelo espírito Nélio Lúcio, se chama A Lição da Semente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. E como eu disse, não tem problema se você não assistiu os anteriores, né? Porque eles não são contínuos. Mas, se quiser assistir os anteriores, todos lá no nosso canal do YouTube, tá? Pessoal, quem assistiu os vídeos, compartilha, curte os vídeos. O nosso canal não é monetizado, eu não ganho nem um centavo com isso, né? Aliás, tudo que a gente ganha quando a gente leva a palavra de Jesus é sempre revertido para o Menino Barçanufo. Mas o meu canal do YouTube nem monetizado é. Por que eu falo isso? Vocês não têm noção da quantidade de directs que eu recebo no Instagram de pessoas que falam assim, ó, um dia, do nada, uma pessoa enviou uma live. Um dia, do nada, eu abri o YouTube e apareceu uma live sua. E assim, naquele dia eu tinha pensado, já ouvi várias vezes, em tirar minha própria vida. Naquele dia eu tinha pensado em desistir, ou eu estava numa profunda tristeza, e aí uma palavra que foi dita me ajudou muito a recomeçar.
né? Então, às vezes a gente pode ser um agente, né, de transmissão dessa mensagem. Então, sempre que possível, se você achar que vale a pena, né? Tem live que a gente está mais inspirado, tem live que a gente não está tão inspirado, a gente é humano, né? Mas a que você achar, encaminhe para a família, compartilha, curte, né? Isso é importante. A gente dá engajamento a tanta coisa que não serve, né? Então, a Jesus a gente sempre tem que dar engajamento, né? Então, chega de falar, vamos trabalhar. A lição da semente. Então, eu sempre leio a lição primeiro, né, para vocês terem a ciência da fala do Cristo completa, e depois a gente volta interpretando, tá? Presta bastante atenção para a gente não perder a essência da lição. Bom, lembrando que este livro acontece, né, nos bastidores, no camarim, vamos dizer assim, das pregações de Jesus, na casa de Simão Pedro, né? Ali acontecem as conversas, as falas, as trocas que estão todas contidas neste livro. É como se a gente tivesse acesso ao que Jesus fazia no íntimo ali com os seus apóstolos, com os seus discípulos, né? Para poder, como ele se preparava para poder sair pregando o evangelho. Então, bora lá. A lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou haja chuva, faça dia ou faça noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos, e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo.
Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Bom, gente, essa lição de hoje, ela é muito, muito profunda, né? Jesus não escolhe, né, as alegorias à toa. E ele escolhe a mais pequena e às vezes até não vista, né, professora, que é a semente, né? Então, vamos resumir aqui do que se trata a lição de hoje, né? Jesus, nessa lição, ele fala que existe sim, que ele compreende sim, que entende sim, que o mundo, desde aquela época e até os dias de hoje, tem muitas situações difíceis. Tem muita injustiça, tem muita guerra, tem muita incompreensão. Olha como é que Jesus começa falando, né? A gente até pensa assim, nossa, mas engraçado Jesus começar assim, destacando coisas negativas, né? Mas olha só o que ele diz. Para onde se voltam os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. É muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Então, aqui, o que ele fala? Ele fala, né, que ele reconhece que não é fácil. Jesus, ele é um espírito que já passou por onde nós passamos, já pisou onde a gente está pisando hoje, como um irmão mais velho, como a gente sempre diz aqui, né? E o que acontece? O que ele fala? Que o que existe de mais sujo no mundo é a guerra, é a incompreensão, é a injustiça, é o sofrimento. Quando a gente liga a nossa TV, né, e se depara com guerras, com crianças padecendo, com a incompreensão, a injustiça que segrega, o preconceito, um sofrimento. Hoje eu vou pedir licença aqui, porque vai ser a primeira vez que eu vou falar um palavrão na live. Mas acredita, ele é necessário. Eu sei que tem muitas crianças que assistem aqui, né? Então, assim, vai ser necessário eu falar esse palavrão. Tenha calma, tá bom? Mas, às vezes, quando a gente se depara com essas situações de guerra, ou de incompreensão, ou de injustiça na nossa vida, de sofrimento, às vezes a gente solta um palavrão que diz assim, isso tudo é uma merda. Nossa, Eduardo, você falando esse palavrão, calma. A minha vida é uma merda. Esse mundo é uma merda. A gente às vezes se descontrola e diz isso. Mas, olha o termo que a gente utilizou. Isso tudo é uma merda. Pois é, para a semente, essa merda é esterco. É esterco que a cerca. É o excremento daquilo que é impuro, que ela tira a fonte de vitalidade que a faz crescer. Essa é a primeira lição da semente. Então, meu irmão, minha irmã, criança, você que está aí do outro lado, que às vezes escutar algum adulto falando assim, minha vida é uma merda, esse mundo é uma merda, você nunca mais vai esquecer dessa lição. Que o esterco, que é o cocô do boi, da vaca, né? Ele é o combustível, é ele que traz a força para a plantinha, para a semente crescer e desenvolver. E essa é a primeira lição da semente. Fazer daquilo que todo mundo acha que é a lástima da vida, combustível do seu crescimento. Então, nunca mais que você ouvir essa palavra, você vai esquecer dessa lição. Não, não é merda. É esterco para o meu crescimento. É esterco para o crescimento deste mundo que ainda necessita experienciar situações de dor para desenvolver a ligação e a necessidade de buscar ao Cristo. Todo mundo que está aqui hoje, tenho certeza, só está aqui hoje porque teve uma situação muito ruim na vida. Tempos de esterco, não é?
Mas foi graças a esses tempos que você fez da situação o combustível para buscar o seu crescimento. É ou não é verdade? Então essa é a primeira lição da semente. Continuando aqui, destacando os trechos mais importantes. Jesus diz que a ideia do reino divino é como a semente minúscula de trigo, quase imperceptível, é lançada na terra, mas se germina, ela busca sempre a marcha. Desde então, haja sol ou haja chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E na ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, a sementinha que a gente planta, se é desperto nela, né, a ânsia de buscar a luz, ninguém segura. Ninguém segura. Uma semente que vai buscar a luz. Ela vence pedra, ela vence barreira, ela vence dificuldade, ela vence tempo de estiagem. Ela espera o momento do clima ser favorável para ela crescer, mas ela é direcionada para a luz, para o crescimento. E é isso que ele fala. Quem, assim como a semente, compreende a ideia do reino de Deus, avança sempre adiante, né? E compreender essa ideia é ter a sensibilidade de entender o movimento da vida. Sabe aquela música bonita que fala assim: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Tem um trecho que fala assim, ó: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Você compreende a marcha da tua vida? Porque compreender a marcha é deixar de simplesmente tocar os dias. É vivê-los. É tirar de cada dia o seu aprendizado. E é reconectar com a essência divina todas as vezes que você percebe que começou a tocar o dia do jeito errado, né? Isso é compreender, até a sensibilidade de entender o movimento da vida. Compreender o movimento da minha vida, meus irmãos, é quando a gente deixa de culpar o outro pelas nossas dores. A gente deixa de culpar o outro pelas mazelas do mundo. E aí a gente passa a fazer o meu silencioso trabalho de crescimento, que muitas vezes ninguém vê. Igual a sementinha que está debaixo da terra. Nesse exato instante, no seu jardim, tem um monte de semente crescendo e você não está vendo. Porque está acontecendo isso debaixo da terra, silenciosa, mas ela cresce. E se essa semente for frutífera, um dia ela rompe o solo e frutifica. E aí ela vai beneficiar todo mundo que estava à sua volta, sem precisar pregar nada para ninguém, sem precisar censurar ninguém e nem escrever textão no Instagram, não é? Essa é a semente que desenvolve, buscando focar a energia em si mesma. Quantas vezes eu, semente, gasto toda a minha energia atacando, perseguindo, caluniando, ou mesmo maldizendo o mundo. E vai ver, não sobra nem semente para empregar no meu próprio crescimento. Então, olha só como é importante a gente também ser assim, né? Vou só fechar a janela aqui porque começou a chover, às vezes faz muito barulho, tá? Pronto. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Focar no nosso crescimento é permitir que o outro cresça no tempo dele. Sabe por quê? Porque às vezes a gente perde a nossa paz e a nossa energia tentando fazer o outro crescer junto comigo. E aí eu censuro, eu me torno inconveniente, né? E olha só como é que é. No tempo certo, você vai romper o solo, você vai frutificar. E quem está à sua volta vai ser beneficiado com esses frutos. O movimento da vida é muito perfeito, né? Então, confia. Olha, a segunda lição do semente, então, né? A gente viu que a primeira lição é essa questão de fazer da mazela o combustível do crescimento. A segunda lição
é a gente fazer a nossa parte. Compreendendo que a nossa vida, muitas vezes, meus irmãos, Francisco de Assis dizia, que às vezes a nossa vida vai ser a única Bíblia, o único evangelho que muitas pessoas vão ler. Porque às vezes você tem do seu lado alguém que nunca se voltou para Jesus. Alguém que nunca pisou numa igreja, alguém que nunca fez uma oração. Mas a tua vida às vezes é um evangelho. A tua vida às vezes é uma oração. Percebe? Então, assim, claro que nem todo mundo vai ouvir minha música. Claro que nem todo mundo vai ler o que eu escrevo. Nem todo mundo vai assistir as minhas lives. E nem vai frequentar ao mesmo tempo que eu. Mas todos, sem exceção, meus irmãos, que passarem pela sua vida, todos eles lerão as páginas do seu exemplo. Nem que você for na padaria 5 minutos. Nem que você for no consultório. Nem que você estiver no sinal de trânsito. Um gesto teu é lido a cada minuto. E eu te pergunto, o que está escrito nesses gestos? O aprendiz que sentiu felicidade do avivamento interior, olha aqui que está falando esse trechinho. Sentir a felicidade do avivamento interior. O que é avivamento? É tornar-se vivo. Porque quando a gente percebe esse movimento da vida e deixa de apenas existir, a gente se torna vivo. Vivo. A vida passa a ter graça. É o que eu sempre digo, né? Eu, Eduardo, gosto muito de viver. Eu tenho muita vontade de viver e de crescer. Sabe por quê? Porque de vez em quando, mesmo sabendo que eu sou tão pequeno, eu já consigo experimentar sensações tão gostosas de felicidade. Claro que eu também tenho dias tristes, mas quando eu consigo estar equilibrado, fica tão gostoso de viver. Agora você imagina um espírito do nível de Jesus. Imagina o quanto era gostoso viver para o Chico, não é? Então, nós também temos que ter viva essa vontade, né? Ah, Eduardo, mas eu tô achando isso muito fantasioso, sabe? Assim, querer dizer que as coisas são todas boas, sei lá, esse aprendiz desperto, acho que ele meio que cria um mundo dentro de uma bolha. Não. Palavras de Jesus, olha o que ele diz aqui, ó. O aprendiz sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos. Constante, ele sabe disso. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se... Deu certo? Voltou? Voltou? Ótimo. Aqui começou a chover bem forte, então por isso que perdeu o sinal, mas eu já liguei aqui o 4G, então vamos seguir em frente, tá? O aprendiz, ele não é alguém que vive no mundo de ilusões, onde tudo é lindo e maravilhoso. Não, não é. O aprendiz que compreendeu a mensagem de verdade, mesmo estando encarnado no mundo de expiação e provas, ele consegue experienciar o céu. Como assim, Eduardo? O que você está falando? Ele consegue viver o céu? Consegue. Sabe por quê? Porque ele percebeu que viver o céu é ter controle das emoções. E viver o inferno é ser controlado por elas. Guardou isso que eu te disse? Caiu? Acho que já voltou. Dá uma olhadinha. Monique veio aqui falar que caiu, mas eu acho que já voltou. Então, é isso. Olha o que eu acabei de dizer para vocês. O inferno é você ser controlado pelas suas emoções. O céu é você ter controle sobre elas. Um dia desses, meus irmãos, eu ouvi de uma pessoa, né, e eu não estou dizendo isso condenando, isso poderia ter falado por qualquer um de nós que tivesse num maior desequilíbrio. Mas um dia desses eu ouvi de uma pessoa que é espírita há uns 40, 50 anos. Ela disse assim: o umbral está na Terra, porque tem uma ausência de humanidade. Olha só, onde a gente olha, o mal está tomando conta, tudo parece ter sido tomado pelo mal, né? Num ódio, numa raiva. E aí eu fiquei olhando aquilo, sabe? Por alguns segundos. E essa pessoa punha tanta energia na fala dela que ela quase me convenceu, né? De que de verdade o mal estava tomando e que tudo era ruim, né? Mas, aí o que aconteceu? Eu busquei
sair um pouco daquela situação, sair um pouco de mim, e olhei de cima aquela situação. E eu entendi, analisando o que aquela pessoa tinha consumido em termos de alimento espiritual nos últimos tempos, e eu percebi que ela consumiu a cebola das más notícias, o alho do desesperança, das tragédias, do sensacionalismo. E aí, por ter consumido tudo isso, eu percebi que ela estava com mau hálito espiritual. Mau hálito espiritual. A gente é cheio de ter mau hálito espiritual, né? O mau hálito espiritual acontece quando a gente se vê dominado pelas emoções, né? E aí quando a gente se torna alguém dominado pelas emoções, eu passo a ser o meu próprio demônio. Nossa, Eduardo, que palavra forte, demônio, né? Pois é, mas olha só, até a palavra é importante a gente compreender. Se a gente, né, olhar para o que hoje significa essa palavra, a gente pensa lá no bichinho com 2 chifrinhos, com o rabinho que solta enxofre e fogo, enfim. Mas na verdade, esse termo demônio, se a gente olhar no Velho Testamento, né, lá na Bíblia antiga dos judeus, não existe essa palavra, demônio. Existe a palavra Satã. E Satã significa em hebreu adversário. Adversário. Então, nós podemos ser os nossos próprios demônios quando nos tornamos adversários do amor. Adversários de Deus. Porque Deus representa o quê? Representa amor. Representa cuidado com o próximo. Representa perdão. Todas as vezes que a gente age na contramão dessas virtudes, nós nos tornamos adversários. E aí, nós somos os nossos próprios demônios. Ah, Eduardo, então quer dizer que não existe esse negócio de demônio? Olha, assim, eu não estou aqui para falar que uma religião é melhor do que a outra, porque acredita nisso ou naquilo, mas eu, Eduardo, acredito que a gente criou essa ideia de demônio, sabe por quê? Para a gente poder se eximir das responsabilidades, do esforço de mudar a nós mesmos. Porque a gente é muito bom em achar alguém culpado pelas nossas próprias falhas. E aí quando a gente comete algo de errado, quando a gente age com imprudência, ou com vaidade, ou com orgulho, ou com inveja, a gente põe a culpa no demônio. Eu falei isso para aquele cara no serviço porque eu tenho certeza que foi o obsessor, né? Eu agi dessa forma no trânsito, é o demônio que ficou soprando lá para mim agir desse jeito. Eu bati na minha esposa, ou fui grosso com a minha namorada, porque foi influência, tenho certeza. E a gente é ótimo em se eximir dessa culpa, né? Então, por séculos, a gente jogou a culpa nesses demônios. Mas o demônio somos nós. Acho que é uma frase de Victor Hugo, né? Somos nós, todas as vezes que nas nossas atitudes a gente age com desamor, né? Então, tem um céu e um inferno, como diz uma música que a gente compôs, em cada um de nós, meus irmãos. Agora, o nosso esforço e a nossa vigilância é que vai definir em qual deles que a gente quer viver, no céu ou no inferno, né? Então, continuando aqui, O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui um objetivo imutável e não mais descansa. Quem entende esse sentido da vida não mais descansa. Não significa que vai na igreja de segunda a segunda, no centro de segunda a segunda. Significa, meus irmãos, que o exercício do amor se torna um hábito. Significa que todas as vezes que eu vou estacionar o meu carro, eu sempre penso, será que tem um jeito de estacionar de uma forma que caiba mais um carro? Todas as vezes que eu vou com o carrinho de supermercado guardar minhas compras, eu penso, nossa, mas dá uma vontade de deixar esse carrinho aqui, ter que ir lá levar. Mas se todo mundo levasse, ia facilitar para a pessoa que recolhe os carrinhos. Então eu vou lá guardar o meu carrinho.
quem compreende e quem percebe os benefícios de viver nessa proatividade do amor, está sempre servindo. Não descansa no sentido de sempre observar a oportunidade de amar. Não porque simplesmente se torna bonzinho, mas porque percebe que é um mecanismo que se retroalimenta. Esses dias aconteceu isso comigo do mercado que eu contei para vocês. Eu fui lá, guardei as coisas no carro, depois eu fui lá levar no carrinho, né, era longe do meu carro, e quando eu coloquei o carrinho, o rapaz que ficava responsável por recolher os carrinhos viu a atitude. E ele chegou para mim e olhou para mim e deu um sorriso tão bonito. Ele falou assim: nossa, muito obrigado. São poucos que guardam. E aquilo assim, foi um muito obrigado tão bonito que mudou meu dia, né? Então, quem foi o mais beneficiado? Foi ele ou fui eu? E aí, o que acontece? Vamos continuar aqui, ó. Sem perceber, o aprendiz produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. Então, quando alguém começa a viver dessa forma, se torna ele próprio o Evangelho. Se torna ele próprio uma Bíblia. Lembra da palavra de Saulo? Depois se tornou Paulo? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que habita em mim. É isso. Quando você chega nesse ponto, já não é você quem vive, é o Cristo que habita em você. Porque o seu hálito é de Jesus. Bonito isso, né? E aí, Jesus silencia por alguns momentos e ele dá a conclusão final, dizendo assim, ó. Em razão disso, olha o que está dizendo para você. Eu sei, discípulo, que vocês aí na terra muitas vezes têm os pés encarcerados pelo lodo das provações, da dificuldade, da injustiça, da guerra. Mas o trabalho infatigável no bem é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Então, olha que bonito que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, eu sei que vocês passam tantas provações aí, eu já estive nesse planeta, inclusive não sei se você sabe, mas fui eu que criei. Mas é necessário e você deve seguir firme no trabalho do bem. O meu caminho é um caminho de cura, o meu caminho é um caminho de libertação, né? Então, olha só, um dia desses, né, faz mais ou menos uns 15, 20 dias, teve o 70º, né, terceiro encontro de evangelizadores lá em Sacramento. E no final deste encontro, a Alzira, né, que é para mim assim, é uma referência dentro da doutrina, uma pessoa seríssima, né, recebeu uma manifestação de Eurípides Barçanufo. E para quem não conhece, né, Eurípides Barçanufo é o patrono do nosso trabalho, do menino Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, quando ele estava encarnado, ele foi considerado ali também um médico dos pobres, apesar de não ter formação em medicina. Mas ele viveu em função de ajudar as pessoas mais simples. Eurípides, direto, ele era um professor, ele direto tinha contato com Maria, mãe de Jesus. E muitas vezes, em desdobramento no sono, ele se encontrava com o próprio Jesus. Então, olha a grandeza desse espírito. Anos-luz à nossa frente. Mas por que você está falando dele, Eduardo? Calma. Estou te dizendo o seguinte. Aqui Jesus diz assim, ó, eu sei que vocês vivem encarcerados de lodo na terra. E às vezes esse lodo das dificuldades, das provações, da violência, faz com que a gente desenvolva transtornos psíquicos, né? Eu estou terminando a formação esse ano em psicologia, né? E a gente estuda, né, em psicopatologia, a gente às vezes dá uma folheada no CID, né, que é o Compêndio Internacional de Doenças Psiquiátricas, né? E aí você tem acesso ali a um livro que cada ano, cada edição que sai, ele está mais grosso. Hoje eu nem sei quantas milhares de doenças já são catalogadas. Doenças não, transtornos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Nesse último encontro, Eurípides deu a seguinte mensagem. Eu vou ler na íntegra para vocês. É um trechinho só.
Mas olha só, meus irmãos, o que ele diz. Ele fala assim, ó: não existe nenhum transtorno que não seja curado por Jesus quando nós nos alinhamos ao trabalho da caridade e do amor em nossas vidas. Vocês têm noção do que é isso aqui? Não existe nenhum transtorno que não seja curado por Jesus quando nós nos alinhamos ao trabalho da caridade e do amor em nossas vidas. Então, não importa se é um transtorno de depressão, se é um transtorno de ansiedade, de pânico, o que ele está dizendo? Não existe nenhum transtorno que não é curado quando a gente emprega o exercício do amor, quando a gente emprega o exercício do trabalho. Porque quando a gente direciona a nossa vida para essas finalidades, a gente meio que encontra o caminho, o sentido para o qual a gente encarnou. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você que tem depressão, que você que tem algum tipo de transtorno diagnosticado, precisa dispensar a medicina da Terra. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você, com toda certeza absoluta, que a partir do momento que você incorporar na sua vida o trabalho no bem e o exercício de amor, de vigilância, você tende a melhorar muito, se não a curar-se. Porque eu confio muito no Espírito que trouxe essa mensagem. Para mim é um dos mais sublimes que já pisou nessa terra. E é isso que o próprio Jesus está dizendo. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então faz desse lodo, desse esterco, adubo para tuas raízes e dá também bons frutos. Você é capaz, né? E aí, terminando a lição, Pedro faz a pergunta que todo mundo faz, né? Pedro é legal porque ele tem um pouquinho da gente, né? Quando todo mundo tá quietinho assim, o Joãozinho levanta a mão e aí ele fala assim: Jesus, mas espera aí. E aqueles que conhecem a sua mensagem, os princípios da caridade e não praticam? E inclusive, meus irmãos, Eurípides, em vida, uma vez ele sonhou com Jesus. E ele sonhou que Jesus estava à beira de um rio. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus estava chorando. E aí ele chegou para Jesus e não conseguiu nem falar. Tamanha a luz de Jesus. E ele só conseguiu dizer o seguinte: Jesus, por que chora? E aí Jesus virou para ele e falou assim... Aí ele virou para Jesus e falou assim: chora por aqueles que praticam o mal? E aí Jesus fala para ele assim: não, eu não choro por aqueles que desconhecem o meu evangelho. Eu choro por aqueles que o conhecem, mas continuam insistindo em não praticá-lo. Né? Mas esses que não praticam, apesar de conhecer, Jesus tem a resposta aqui, ó. Esses representam as sementes que dormem, Simão. Mas para essas sementes que dormem, os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Há milhões de almas assim, Simão, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos. Então, o que Jesus fala para Simão aqui? Ô Simão, sabe aquela sementinha que você planta debaixo da terra e ela insiste em não buscar a luz? Pois é, Simão, de duas uma. Ou a semente é estéril, e não é o nosso caso, meu irmão. Por mais que você hoje está se achando a pior pessoa deste mundo, saiba que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem dentro do seu coração, do seu ser, uma luz, uma centelha divina que aponta o norte da divindade. Então você não é estéril no sentido do bem. E como você não é estéril, só te resta uma outra opção: crescer. Mas se a gente insiste em não crescer, se a gente insiste em ficar acomodado debaixo da terra do medo, a gente é convidado a se movimentar em direção à luz pelas tempestades da vida. E talvez nesse exato momento da tua vida,
você esteja enfrentando uma tempestade, uma dificuldade que pode estar te convidando a esse crescimento. Pode estar redefinindo tudo na tua vida. Um dia desses, né? Uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou assim: ô Eduardo, reza para mim porque foi descoberto um tumor, né? E eu tô orando muito para que ele seja benigno, né? E aí esses dias agora ela mandou uma mensagem, falou assim: Eduardo, graças a Deus, né? As orações, esse tumor era benigno, né? Então eu não vou precisar fazer um tratamento e tal. Aí eu falei para ela assim: olha, minha irmã, que bom que o tumor se foi, mas não esquece da lição que fica. Porque a mazela, a tempestade que você viveu naqueles dias, tem que ter mexido a terra. E tem que ter redefinido alguma prioridade. E mesmo para aqueles que descobriram hoje que o tumor é maligno, essa tempestade tem que mexer na tua semente, irmão, irmã. E a partir do momento que você tiver o movimento de crescer em direção à luz, pode ter a certeza, de uma forma ou de outra, a cura se faz. A cura se faz. Só faça o teu movimento. O teu movimento. Emprega a tua energia no teu movimento de cura. O resto, deixa com o Pai. Deixa com o Pai. Auxiliemos com amor e prossigamos por nossa vez, mirando em frente. Então, meus irmãos, a lição de hoje é essa, né? Uma lição linda da semente. E eu gostaria de encerrar a nossa lição de hoje com uma poesia, né? Faz tempo que eu não leio uma poesia que eu fiz aqui para vocês, né? Mas hoje eu encontrei uma poesia que eu fiz há um tempo atrás e essa poesia se chamava Eu Semente, né? Por um acaso. Então, ela já vai servir como prece seguida de uma canção, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse instante, eu vou te convidar a fechar os olhos. Eu vou te convidar a refletir sobre você, semente. Tem buscado a luz, irmão e irmã? Tem buscado se envolver debaixo da terra? Tem feito das provações que muitas vezes a gente maldiz, esterco, que fomenta teu crescimento? Adubo, que fomenta a tua fé? Então eu vou ler essa poesia e receba no teu coração essas palavras, refletindo sobre o seu ser semente. Toda semente reserva um tempo para si mesma, enquanto ainda está debaixo da terra. E é bom que seja assim. Ela o faz com sabedoria. Ali é ela consigo mesma. E naquele momento, onde se é apenas uma pequenina semente, as mudanças acontecem no interior da casca. Porque apesar de pequenina, é ali que está todo o potencial da árvore majestosa do amanhã. Assim também somos nós, pequeninas sementinhas, cada qual trazendo latente no íntimo do seu ser tudo aquilo que lhe torna incomparável e único. Mas muitas vezes relutamos em germinar por medo de crescer e não conseguir romper a fina camada de terra das expectativas. E é aí que o semeador de tudo entra em cena, lançando sobre a terra da vida o adubo da dor. E agora, eu semente não tenho outra escolha a não ser crescer. Tudo é amor, até mesmo a dor. Sair da casca nunca é fácil. Bem mais cômodo seria para a semente adormecer pela eternidade, no aconchego do colo da Mãe Terra, sem se expor aos perigos do mundo lá fora. Mas imagina, se mais nenhuma semente se tornasse árvore, não haveria mais sombra. Se mais nenhuma semente se tornasse árvore, não haveria nem fruto, e muito menos novas sementes. Então, coragem. Coragem de deixar a sua casca,
de romper o solo do viver só para si mesmo. Lá fora, o sol te espera para te ajudar a crescer, a florescer e converter o latente amor da semente em frutos para o mundo todo. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo, sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser, sabe o quê? Feliz. E ser feliz. Um beijo na tua alma. Deus te abençoe e te ilumine. Que tua semente rompa o solo e floresça cheia de amor. Até semana que vem. Tchau, tchau.